foi essa experiência, essa lembrança? Você antes trabalhava no CLT. Isso. Em que momento você rompeu o CLT e foi para o empreendedorismo e por quê? E você começou, né, enfrentando, você não tinha o espaço, você não tinha onde atender, você foi com a cara e com a coragem, começou a atender ali no sofazinho da sua avó. E como que foi tudo isso? Por que que você saiu do CLT? Onde que veio o start que você falou, não, eu quero algo para mim? E como que foi esse início atendendo no sofá da sua avó? Legal, Dani. Então, eu sempre trabalhei na área da contabilidade, né? Sempre, durante anos trabalhei ali. Eu voltei a trabalhar na CLT quando o Luca tinha 6 meses de idade. Então, ele era muito pequenininho, né? Então, quando eu retornei a trabalhar ali nas empresas, eu sentia que eu trabalhava muito, eu me doava muito e eu construía o sonho dos outros, sabe? Então, isso começou a me frustrar muito. E quando entrou a pandemia, Dani, que milhares de pessoas foram dispensadas, Sim. eu fui apenas mais um número. E foi aí que eu pensei, opa, não quero ser apenas mais um número, quero ter o meu império, quero construir o meu império, quero fazer a minha história, né? Então foi quando eu comecei a pensar o que eu posso fazer, né? Tipo assim, eu abri uma loja, quero trabalhar para alguma coisa, e essa área da beleza sempre me chamou a atenção. Então foi quando eu comecei a pesquisar, né, sobre. Então na pandemia, lá atrás, foi quando eu fiz o meu primeiro curso e eu iniciei. A princípio, o meu primeiro curso eu tive que fazer online, porque eu não tinha condições, porque na época era muito, o valor meio inviável para mim, na época, fazer um curso presencial. Sim. Então, eu fiz o curso online, entrei com a cara e com a coragem, eu sempre falo que até mesmo para as minhas alunas eu trago isso, sabe? Que desistir para mim não era uma opção. Eu tinha que fazer aquilo dar certo. Por quê? Quando eu trabalhava como CLT, às vezes eu saía super cedo, 7 horas de casa, deixava o Luca na escola. Aí a minha avó buscava ele pra mim, eu buscava o Luca quando ele... O Luca é meu filho. Eu buscava o Luca quando ele já estava dormindo. E eu ia pra minha casa. E eu não tinha convivência com o Luca. Eu tinha mais no final de semana ali no domingo. Então, assim, a minha convivência como mãe, a maternidade, estava sendo muito rasa. Então, eu falava, não, eu quero mudar isso. Eu quero acompanhar... pelo CLT. Eu quero acompanhar ele mais de perto. E como que eu posso fazer isso? Trabalhando pra mim, né? Tudo bem que a gente brinca às vezes, né? Vai sair do CLT trabalhar, a gente faz nossos horários. Às vezes a gente trabalha 24 horas por dia, não tem problema, né? A Dani sabe muito bem. Mas a gente trabalhando, a gente consegue se organizar com os nossos filhos. Principalmente eu sendo mãe atípica hoje em dia, né? Em que momento você olhou para a área da beleza? Porque tinha tantas, né, opções. Tinha tantas opções. Né? Tanta coisa, gente, né? Do empreendedorismo. Por que a beleza? Por que lash design? Eu acho que, na verdade, foi um chamado de Deus mesmo pra minha vida, sabe? Eu sempre fui alguém que conversava muito com as mulheres, que acolhia muitas mulheres, que me doía muito por elas. Então, quando eu comecei a pesquisar, foi na época que começou a surgir o lash designer. Sim. Então, foi uma oportunidade que eu vi ali, que eu enxerguei e falei, eu acho que isso daria muito boa pra mim, né? Sim, Que isso fluiria na minha vida. E eu sou uma pessoa muito detalhista. Então, assim, eu sou pacienciosa, eu sou calma. E pra Celeste, você precisa, né? Ter uma paciência, ficar ali, que às vezes você fica horas e horas vendo fiozinho por fiozinho, né? Então, foi nessa hora que deu o start, assim. E foi quando eu fui com a cara e com a coragem, fui só com o seguro-desemprego, com a minha rescisão, gastei tudo. Eu lembro que eu peguei, na época, o valorzinho todo da minha rescisão, eu fui na loja e investi tudo em cílios. Então, tipo, eu não tinha opção daquilo não dar certo, Dani. Eu tinha que fazer aquilo dar certo. Até porque eu estava me separando na época. Então, assim, eu precisava por mim e pelo meu filho. Eu precisava que aquilo acontecesse na minha vida, sabe? E foi. E daí, quando as primeiras clientes eu não tinha onde atender, não tinha espaço, não tinha experiência, atendi no sofá da casa da minha avó, perdão. Eu atendi, coloquei elas lá e começou a aparecer. Daí foi quando surgiu a oportunidade de eu comprar uma cadeira para eu começar a atender. Eu comprei uma cadeira, comecei a atender na minha casa, na cozinha da minha casa. Depois desmontei o quarto do meu filho, já que ele não dormia no quarto dele. Ele foi dormir comigo e ali eu abri o meu primeiro estúdio, digamos assim. E foi quando eu comecei, aí as coisas começaram a andar, sabe, na minha vida. Mas uma coisa que eu sempre trago para as minhas alunas é que a gente precisa começar com pouco. E se a gente for fiel no pouco, Dani, aí que Deus não dá muito. Exatamente. Então, hoje, às vezes as pessoas olham, olha o que ela tem, né? Olha, mas elas não veem o processo disso tudo, quanto foi dolorido, quanto eu passei, às vezes, 2 semanas sem ter uma cliente, né? Até vir aí uma clientinha. Então, assim, foi tudo um processo, foi dolorido, tinha dias que eu achava, isso não vai dar certo, mas aí eu lembrava daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Você vai fazer isso até isso dar certo. E hoje, tô aqui, né? Então, hoje você pode dizer com incumbência que
o teu trabalho é o seu propósito. Sim, com certeza, não tenho mais dúvidas disso. E eu gostaria de fazer uma pergunta, em que momento, durante toda essa jornada do teu trabalho, sendo o seu propósito, guiando mulheres, né? Mulheres, e depois a gente vai falar das funcionárias, como Deus guiou, como Deus trouxe, como Deus foi fazendo tudo, né? Em que momento você mais sentiu a presença de Deus e tua fé te guiou durante a tua jornada de trabalho, que talvez você pensou, meu Deus, eu acho que isso aqui vai cair em ruína, não vai dar certo, e você sentiu Deus segurando esse propósito na sua vida? Dani, isso me fez lembrar de uma situação que foi quando eu abri o meu estúdio, eu abri em sociedade, o meu estúdio, com outras 2 meninas que eu sou extremamente grata, né, a elas, amo elas de coração. E a gente abriu em sociedade e, infelizmente, a sociedade não estava mais dando certo. Chegou um momento que teve que se romper. E foi quando eu fiquei. E eu falei, não, eu lembrei do meu propósito lá atrás, né? Deus colocou isso no meu coração e eu vou fazer isso dar certo. Como que eu vou fazer isso dar certo? Eu não sei. E eu comecei em oração. Então, eu comecei em oração e foi quando uma das meninas que hoje trabalha comigo, a Rafa, ela entrou na minha vida. E quando ela entrou na minha vida, eu lembro que eu entrevistei outras meninas para trabalhar junto comigo, para a gente fazer uma sociedade ou, enfim, elas virem trabalhar para mim. E eu não tinha sentido paz no meu coração. E quando a Rafa chegou e eu comecei a conversar com ela, foi quando eu senti que ela era a pessoa certa para estar comigo naquele momento. E uma palavra que Deus colocou no meu coração lá atrás, antes de eu abrir o estúdio, é que o estúdio seria um propósito. Até uma das meninas que era minha sócia, ela falava muito isso. Esse estúdio é de propósito. A gente orava muito por isso, né, dentro daqui do estúdio, né? Profetizávamos muito por isso. Só que eu entendia, Dani, de Deus, que era um propósito pra gente falar do amor dele pras clientes, sim, né? Ou falar até mesmo, estar ali junto com elas, né? Aconselhando, enfim. Você ainda não tinha entendido, Não tinha né? entendido. Mas quando foi essa virada de chave, foi quando a Rafa entrou na minha vida. Quando ela entrou na minha vida, eu falei, opa, eu vi a história dela muito parecida com a minha história. E eu me comovi pela situação que ela estava passando ali naquela época que ela estava enfrentando. E eu falei, vamos junto comigo, vamos embora, né? E foi quando ela veio, e hoje a Rafa tá ali há 2 anos e meio, quase 3 anos junto comigo. E foi quando eu entendi que, na verdade, o propósito de Deus também era sobre as meninas que trabalhariam junto comigo. Sim. E como ele iria unir ali, sabe? Como Deus foi levando. Isso. E depois a gente continuou em oração. Ali passou ali uns 2, 3 meses, a gente conheceu a Karen Lameda, a famosa nail designer. Aliás, pessoal, ela tá aqui nos bastidores, ó, Karen, te love, maravilhosa, logo vocês vão ver ela também. E realmente aí você entendeu que era além de falar do amor. Porque quando a Karen entrou na minha vida, a Karen, para quem não conhece a Karen, ela é venezuelana, ela veio pro Brasil sozinha com os 2 filhos dela. E quando ela chegou ali no meu estúdio, também foi a mesma coisa. Parece que foi aquele amor à primeira vista, sim, né? Então, quando a gente chegou para conversar, ela começou a fazer a unha e eu nem tava prestando tanta atenção na unha que ela tava fazendo, Dani. É engraçado, né? Que ela fazendo a unha e eu questionando, perguntando algumas coisas para ela. E ela foi me contando a história, eu falei, é ela! Então, assim, não era tipo, não tava nem aí pela unha que ela estava fazendo, né? Eu tava pela história dela, eu me comovi muito com a história dela, achei lindo ela vir, como ela também é guerreira, com a coragem, sozinha com as 2 crianças, né? Sem emprego, está aqui no Brasil. Então, eu falei, não, venha, vamos juntos também. E é muito legal, a Karen mesmo, esses dias ela me relembrou uma situação que aconteceu, que ela falava, amiga, você é tão abençoada e você me abençoou tanto num certo período ali, que foi tão de Deus as coisas acontecendo, que ela falava que ela vinha trabalhar, às vezes, não tinha clientes, que eu cheguei para ela e falei, olha, Karen, a gente vai pegar as nossas clientes novamente, porque elas estão um tempo ali já dispersas, né? Então, vamos começar tudo do zero. Então, ela vinha de manhã, Dani entrava no estúdio, assim, 9 horas da manhã, e às vezes aparecia uma cliente 7 horas da noite, só que ela tinha que buscar os filhos dela em outro bairro, um bairro distante. E ela tinha que buscar, então ela tinha que sair de ônibus e buscar as crianças à noite, no frio, voltar com as crianças pro estúdio para atender uma cliente. Compensava? Não compensava. Mas ela queria ali, sabe, fazer o nome dela, ela queria estar ali. Fazer acontecer. Fazer acontecer, exatamente. Então, nesse período, ela falava que às vezes eu falava assim, amiga, não, vai lá, eu te dou o dinheiro do Uber. Daí ela ia, voltava, pegava as crianças, as crianças estão com fome, vamos ali. Ela estava atendendo, eu saía com as crianças para comer, sabe? Então, assim, isso são coisas que eu nem lembrava, que a gente faz
a gente não faz porque a gente quer algum mérito, Dani, ou a gente quer que tenha algum reconhecimento. Não, a gente faz porque a gente, sabe, é de coração, né? E porque realmente Deus uniu os propósitos, Sim, né? Então é muito gostoso a gente ver, né, como que Deus traz histórias muito parecidas, né? Hoje, Caju também lá, que também é mãe atípica, também tem um filho autista. Então, a gente vê como que o propósito de Deus não era apenas as clientes, mas sim unir as nossas histórias, sabe? De mães solos, de mães que ali são guerreiras e mulheres que querem fazer aquilo acontecer, sabe? E hoje o estúdio é maravilhoso, é uma benção. E eu posso dizer que eu contemplei tudo isso, né? Eu lembro do primeiro, do segundo, do terceiro, onde está hoje, o quanto Deus veio honrando, né, a sua vida, amiga. né? E muitas vezes as pessoas veem as glórias, mas não vê os tombos, né? E é sobre isso que vamos falar agora. Como que você lida, Tainá Levitz, com os desafios do empreendedorismo, colocando a sua espiritualidade nisso, porque eu posso dizer que eu acompanho